Fala pessoal, bem-vindos a mais um Insiders, um espaço aqui da EdGrowth, onde a gente convida nossos colegas, nossos profissionais para bater um papo sobre o dia a dia, sobre os desafios do mercado. Hoje comigo está o Henrique, nosso head do comercial. Tudo bem, Henrique? Tudo bem, Edu? Prazer estar com vocês. Prazer ter essa oportunidade para contar um pouquinho do nosso dia a dia, de como funciona o time comercial e o que a gente consegue fazer junto. Bora lá então. Bem, para começar, eu queria que você explicasse para a gente como é que é a rotina de um time comercial, para quem não tem familiaridade. Vamos lá, a rotina do time comercial. A nossa rotina ela é muito baseada em relacionamento com o cliente, em reuniões, em apresentações, mas a gente entende que para a gente conseguir gerar oportunidade realmente, a gente precisa ter um bom relacionamento estabelecido com as pessoas. E é a partir disso que a gente cria os negócios. Então, a gente está no dia a dia com o cliente, a gente acompanha nas redes sociais, a gente fala com ele no telefone, e é isso que vai construindo essa boa relação. E dentro dessa relação, né, com o potencial cliente ou com o Uhum. cliente, como que você consegue mapear as oportunidades, ou como a Infler consegue entrar ali nessa jornada? Perfeito, Du. A gente entende, por isso que a gente entende que é super importante a gente estar no dia a dia com o cliente, porque é a partir daí que a gente vai entender o que está acontecendo dentro de cada marca, dentro de cada cliente, quais são as ações, quais são as campanhas, quais são os desafios, as dores, e é a partir daí que surge um gatilho de uma aproximação. Então a gente entra em contato com o cliente, né? Lógico, a gente está monitorando as oportunidades no mercado, através de sites, plataformas, das próprias redes sociais. E quando a gente está no dia a dia com o cliente, a gente vê que ele postou alguma coisa, que a marca postou alguma coisa, isso é um gancho para a gente puxar ele e falar, poxa, tô vendo que vocês estão fazendo determinada ação, vi que saiu determinado assunto na internet, vamos conversar sobre isso, deixa eu te apresentar uma solução, deixa eu te apresentar uma proposta, vamos construir junto uma oportunidade, e é assim que as coisas vão acontecendo. Legal, porque eu acho que, então, além de você precisar ter um conhecimento sobre a Infler, né, grande, Uhum. também precisa ter um conhecimento sobre o mercado e sobre as outras empresas, né? Exatamente. O bom vendedor que se preza, ele precisa estar conectado com o mercado, com as redes sociais, com a informação. Ele precisa ser uma pessoa bem informada, porque é a partir daí que as coisas acontecem, que a gente está sempre mirando nas possibilidades. Então, um vendedor bem antenado é um cara que vai sim trazer bons negócios para a empresa. E as redes sociais, né, eu como marketing, né, como pessoa que está olhando muito para isso sempre, a gente sempre pega no pé de que o conteúdo precisa fazer sentido com o que o comercial está falando, né? Uhum. Como você entende essa relação? Como é que se dá essa troca? Acho que todo mundo precisa falar a mesma língua, né? E a partir do momento que está todo mundo alinhado, que está todo mundo na mesma página, falando a mesma língua, as coisas acontecem no automático, né? A máquina ela funciona, as engrenagens giram, ela funciona automaticamente. Então, essa é a importância de estar todo mundo conectado, todo mundo falando a mesma língua e todo mundo antenado, porque as coisas no marketing digital, principalmente, elas acontecem muito rápido. Então, à noite é uma coisa, de manhã tudo já está mudado, ou aconteceu um boom, aconteceu uma, né, surgiu uma notícia, uma informação muito relevante. Então, se está todo mundo na mesma página, as coisas acontecem muito mais fácil. A Infler trabalha com marketing de influência, né, que é Uhum. uma área assim relativamente nova, né? Qual que você acha que é o maior desafio de chegar para uma marca, às vezes uma marca talvez mais conservadora, que ainda não olha muito para o marketing de influência, será, se é que existe alguma marca que não Uhum. olha para o marketing de influência em 2024? Qual que é o desafio de chegar para uma marca dessa e falar, olha, existe isso aqui e isso funciona a beça? Maravilha. O principal é mostrar para o cliente, né, que é um gancho que a gente estava falando agora há pouco, mostrar para o cliente que as coisas precisam se conversar, tanto na nossa casa quanto na casa deles. Então, as comunicações elas têm que falar a mesma língua e a gente sente um grande desafio nos clientes de entenderem que tal área fala tal coisa, tal área fala tal coisa, e muitas das vezes tá cada um falando uma língua, entendeu? Uhum. Então a gente precisa mostrar para o cliente e falar assim, ó, peraí, com esse canal, com esse nosso modelo, a gente consegue falar a mesma língua em vários canais. E aí as coisas acabam se tornando incríveis. A gente gera muita oportunidade e mostrar para o cliente que sim, que ele pode falar a mesma língua no 360, na internet como um todo, cara, isso é muito satisfatório, porque muitas das vezes o cliente não sabe que ele tem essa possibilidade. Né? O marketing, como você comentou, né? O marketing de influência ele é um modelo de comunicação muito novo, mas já muito usado. E cada dia que passa a gente vai aperfeiçoando, a gente vai aprendendo, e a gente também aprende com o cliente, né? Nós não somos Uhum.
as pessoas que fazem as regras da brincadeira. A gente aprende muito com os clientes. Isso é muito legal, é muito satisfatório. No Insider anterior, no episódio com a Lívia, a gente fala disso, né? De que esse mercado de influência, ele sempre existiu, né? A gente até brinca da Xuxa, que era a primeira influenciadora. Exatamente. Talvez é só mostrar para ele, tipo, olha, isso virou isso. E a gente junta isso e faz ição, né? Tipo, Exatamente, exatamente, porque assim, a gente vê as coisas. A TV fala uma coisa, o site fala uma coisa, as redes sociais falam outra coisa, o inbound fala outra coisa. Então, todo mundo tem que estar falando a mesma língua, que as coisas funcionam muito bem, a percepção ela é tida de uma maneira muito mais fácil para o consumidor. Mas é muito legal, o marketing digital, assim, ele é algo. Eu estou no marketing digital já há algum tempo e eu venho aprendendo diariamente, assim, porque, de novo, ele é muito dinâmico. E se você não se atualizar, se você não se preparar, se você não se desenvolver, e aí quando eu digo você, né, eu estou falando da marca, eu estou falando da influencer, eu estou falando dos outros players do mercado, se você não se preparar e não se e tá atualizar falando de mim diariamente, também. e estou falando de você, inclusive, se a gente não se preparar, a gente fica para trás. Então, é muito importante estar antenado, estar conectado com as novas tendências aí. Mas é muito legal, muito bacana. A TV vem se unindo com o digital, on com off, e todo mundo vem misturando tudo e tudo funciona de uma maneira muito legal. Uma dúvida para quem não entende muito sobre um fluxo de uma área comercial, como é que se dá o processo de pesquisa, né? É uma coisa mais passiva, você fica ali olhando nas redes sociais, ou você busca, você entende, por exemplo, empresa X, a influencer é perfeita para essa empresa, Uhum. deixa eu ir lá, ou é os dois, como é que funciona? É um mix dos dois. Tradicionalmente a gente tá ligado no tudo que está acontecendo, todas as notícias. E aí é lógico, a gente sabe que determinada empresa tem um potencial absurdo para fazer uma parceria com a gente, e a probabilidade de dar super certo é absurda. Então essas empresas elas já são mapeadas e a gente está sempre olhando e monitorando o que está acontecendo. Precisamos estar conectados, então automaticamente a gente está sempre buscando, né, mapeando essas oportunidades através do LinkedIn, por exemplo, acompanhando o meio mensagem, o próprio Mark, o próprio Instagram, desculpa, todas as redes sociais que a gente tem, todas as possibilidades que a gente está sempre olhando para isso. Então, grandes empresas já estão no nosso radar há muito tempo e a gente já vem monitorando e negociando e conversando com essa galera. Isso muda muito rápido, as pessoas mudam de lugares, de cargos, de cadeiras muito rápido, mas ainda assim a gente tem uma boa relação com o mercado como um todo. Muita coisa chega pra gente também, chega coisa nas nossas redes sociais, no nosso site, através das nossas campanhas de marketing, então é um pouquinho de tudo, né? Uhum. Tem que fazer um pouquinho de tudo. E numa etapa de que você encontra, né, uma empresa X, e você Uhum. fala, caramba, a influencer pode arrebentar ali. Você chega lá e o pessoal fala, não quero. Como é que é esse processo? É tipo, pega a pastinha e vai embaixo do De braço? Ou maneira tem nenhuma. como é que se dá De isso? maneira nenhuma. Tradicionalmente, quando a gente encontra uma empresa, a gente vai buscar as melhores posições dentro da empresa, que são as pessoas que vão realmente nos dar a oportunidade, né? Que vão conversar com a gente, que vão de repente responder um e-mail, que vão atender uma ligação, ou até, né, aceitar que a gente vá lá fazer uma apresentação. Então, maravilha. Depois que a gente entende que isso acontece, a gente usa as nossas estratégias de abordagem para fazer com que essa pessoa seja realmente persuadida. Então, eu falo um pouquinho da empresa, eu falo um pouquinho dos desafios do mercado, do momento do mercado como um todo. Eu trago um pouquinho de coisas que ele já está fazendo e mostro para ele que coisas que ele está fazendo podem ser legais. Ele pode fazer outras coisas legais também. E maravilha. Um vendedor que se preze, um bom vendedor que se preze, está acostumado a tomar não. A gente recebe não o tempo todo. A maioria das respostas que nós temos são nãos. E aí a gente precisa lidar com essas objeções. Então, se é uma objeção, né? Se é realmente um não, não quero, não posso, não tô afim, maravilha. A gente volta para casa, faz uma lição de casa e vê onde a gente pode melhorar para conseguir entrar nesse cliente. A gente não vai desistir desse cliente, a gente só vai dar um tempo para ele pensar. A gente vai dar um tempo nesse relacionamento. Então a gente dá um tempo para ele pensar e em determinado momento depois a gente volta a conversar com ele. É mais ou menos assim que funciona. E quando você está nesse processo, assim, o que costuma, não sei se você tem isso fácil, mas o que costuma ser a primeira camada, assim, que vocês precisam vencer quando chegam num cliente? Uhum. A primeira abordagem é a mais difícil, né? Porque
Se a gente tem uma relação já estabelecida com essa pessoa, se a gente tem algum tipo de conexão com essa pessoa, isso é muito mais fácil. Então eu mando um e-mail, faço uma ligação e tal. Cara, vamos bater um papo, vi que você tá aí, vi que você tá trabalhando em determinada marca, que legal. Pô, boa sorte nesse desafio. Deixa eu te contar uma coisa, deixa eu te contar o que eu tô fazendo e tal. Isso é um ponto bacana, então a gente não tem muito desafio a partir daí. Mas quando a pessoa não nos conhece, quando a pessoa já tem alguma empresa parceira que fornece um serviço parecido, semelhante com o nosso, aí é muito difícil. Porque existem, né, N questões que envolvem essa relação do cliente com esse player, mas tradicionalmente a gente consegue trabalhar em parceria com todos os players do mercado, com todas as agências. Então, o mais difícil é mostrar para o cliente que, cara, eu posso ser um parceiro seu, da sua agência, do seu fornecedor, de qualquer coisa que seja, e a partir daí a gente começa a construir junto. Então, essa primeira etapa, essa primeira abordagem, essa entrada inicial, né, que é o que a gente fala, tentar entrar com o pé na porta e tudo mais, para mostrar que para que a gente veio, o que a gente pretende fazer, é muito difícil. E como que é a estrutura de uma área comercial? Como é que é a nossa estrutura aqui? Hoje a nossa área ela é dividida em 4 partes. Nós temos os estagiários, os LDRs, que são as pessoas responsáveis por fazer a captação dos leads, né? Então, entender quais são os potenciais contatos para a gente abordar. O time de SDR, que faz essa primeira abordagem, faz essa primeira prospecção, faz esse contato inicial. E os closers, que fazem efetivamente a apresentação. São as pessoas que vão para a reunião, vão para o almoço com o cliente, vão tomar um café, que fazem essa apresentação, que levam a info até os clientes, até as agências, enfim, para o mercado. Pensando no meu ecossistema, eu tenho um estagiário que ele está conectado, está na frente do computador o dia inteiro, ele está vendo tudo que está acontecendo e está dando insights para o nosso time. É lógico, todo time tem autonomia para se conectar e para saber, para se inteirar. Maravilha? Depois que ele deu esses insights para o time, que o time já entendeu tudo o que está acontecendo, a gente tem ali cronogramas, né, semanais para a gente fazer as nossas tarefas, as nossas atividades, entrar em contato com as pessoas, com as nossas prioridades. Maravilha. Eu tenho a minha galera que está sempre buscando novos negócios. Então, o meu time de LDR, ele vai para um LinkedIn, ele vai para as ferramentas que nós temos disponível, por exemplo, e ele vai entender quem é o gerente de brand de tal marca, quem que é o diretor de mídia de tal agência. Ele vai mapear esses contatos, ele vai jogar esses contatos numa ferramenta que a gente usa, e a partir desse momento, o time de SDR pega esses contatos e faz a primeira prospecção. Então, ele pode entrar em contato por telefone, ele pode entrar em contato por LinkedIn, ele pode entrar em contato por e-mail, enfim. Ele tem várias possibilidades para abordar esse cliente. A partir do momento que ele abordou esse cliente, e a gente sabe que tradicionalmente ele nunca consegue ter um retorno de imediato, então é um trabalho de tentativa e erro, um trabalho de persistência, né? A pessoa do time de sales, ela precisa ser muito resiliente, né? Aprender a lidar com não, com as adversidades. Então, ele faz esses contatos, depois que ele conseguiu, né, abrir essa janela, entre aspas, né, gerar essa oportunidade para uma reunião, ele marca essa reunião na agenda do nosso vendedor, e o nosso vendedor já se prepara, já faz a lição de casa, porque ele já sabe o que vai acontecer na semana, dias à frente, ele já se prepara, então ele entra no site do cliente, ele entra no Instagram do cliente, ele entra no Instagram das pessoas que estarão na reunião. Faz o deverzão ele de casa faz o deverzão de casa, ele busca informações que aconteceram no passado, coisas boas ou ruins, até para ele tirar aprendizado disso, para que ele se prepare mesmo, e quando ele chega na reunião ele está super preparado, ele já sabe tudo que ele vai falar, ele já até imagina quais serão as objeções do cliente, né? E aí a coisa flui. Depois que ele faz essa primeira reunião, normalmente a gente precisa fazer mais um ou outro papo, porque não é sempre que a gente consegue reunir todo mundo numa mesma agenda, não é sempre que a gente consegue, por exemplo, falar com um cliente, esse cliente ele é atendido por uma agência, a gente vai falar com essa agência, então é sempre assim, a gente faz uma primeira apresentação, a galera, legal, conheci a info, que bacana, adorei, agora vamos conectar as outras pessoas. Então é um processo longo, é um processo demorado, e requer muita, como eu disse, né, muita resiliência, porque muitas das vezes o cliente vai remarcar uma reunião, muitas das vezes o cliente vai dar uma desculpa, essa reunião nunca vai acontecer, isso já aconteceu comigo, mas você precisa estar no dia a dia ali e sempre buscando coisas novas, né? A gente nunca depende de um cliente só, a gente nunca depende de uma oportunidade só, a gente pensa em várias possibilidades, até porque a gente precisa trazer o máximo de negócio possível para a empresa, o mais rápido possível, né? Mas é um trabalho bem legal, eu gosto bastante. Imagino. Uma dúvida, vou te pegar. Vambora. A Infler foi pioneira, né, nesse modelo
que a gente tem. Mas hoje em dia a gente entende que a Influencer não é mais a única. Uhum. Existem outros concorrentes, existem outras empresas que fazem coisas similares ao que a gente faz. O que que a gente tem que o cliente não tem como contra-argumentar? O que que a Influencer traz que nenhuma outra pessoa consegue fazer? Perfeito. Primeiro, a bagagem profissional, né? De novo, nós somos pioneiros, isso nos dá muita notoriedade, nos traz muita credibilidade para que a gente continue nesse mesmo lugar, né, onde a gente se colocou. Lógico, a gente faz uma coisa hoje, amanhã tem um monte de gente fazendo coisa igual ou parecida. Por que a gente se destaca em relação a esses outros players, né, outras empresas que você comentou? Porque a gente está muito ligado em tecnologia, porque a gente está muito ligado em inovação, porque a gente está sempre tentando pensar 2 anos à frente. Então, Thiago Cavalcante, né, um dos fundadores da Infra, ele comenta muito que o Google, desculpa, ele pensa 5, 10 anos à frente das empresas, e a gente tenta pensar 2, pelo menos 2. E é por isso que nós estamos onde estamos, num lugar de destaque, a gente sabe disso. É difícil porque a concorrência vem forte, a gente sabe, né? O pessoal costuma brincar, né? Usa algumas gírias, né? De que a base vem forte mesmo, a galera vem para cima e tenta copiar, tenta fazer exatamente igual, tenta usar o mesmo argumento, só que a gente sabe que não é por aí, né? Nós somos a Inflor e a gente está preparado aí para bater de frente com qualquer um. Você falou muito sobre a importância da troca com o mercado, né, com os potenciais clientes. Queria entender como é que é a troca com os colegas, como é a troca do comercial com as outras áreas aqui da Infla. Essa troca é super importante, Edu, até porque ninguém faz nada sozinho, né? Então, a partir do momento que o time comercial fez o trabalho dele, trouxe o cliente, trouxe o negócio para casa, né, gerou essa oportunidade, a gente precisa muito dos outros times e times capacitados para atender essa demanda. Então, o time de atendimento, por exemplo, né, que é o nosso time de CS, que cuida do atendimento ao cliente do começo ao fim. Então, depois que o cliente vem para a Inflor, o time de CS é o Henrique para o cliente. Então, ele vai dar todo o suporte, vai estar no dia a dia, vai fazer as reuniões de apresentação de resultados e tudo mais. O time de marcas e talentos, por exemplo, é um time que nos ajuda bastante na confecção de propostas, que é o time responsável por curadoria, seleção, contratação de influenciadores, que traz muito insight para a gente também, para a gente escolher os melhores perfis para o cliente. O time de criação, né, o time de marketing, que, de novo, é um time super criativo, que nos ajuda bastante em todas as demandas, enfim. E o time de mídia, que é o time responsável pela maximização e cross-mídia, né, onde a gente entrega efetivamente os nossos produtos, e é um time super importante, que é o time que aperta parafuso diariamente para entregar os melhores resultados para os clientes. Bem, pessoal, esse foi mais um Insiders. Henrique, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Edu, a oportunidade. Espero poder voltar mais vezes. E não esqueça de conferir os outros episódios do Insiders que já estão disponíveis aqui no nosso canal. Até mais.